Dr. Chaime, é um prazer recebê-lo. A casa é sua. Eu sou chato, mas é por causa da condução das pessoas. 50 minutos, tá bom? Obrigado pela presença. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muita alegria estar aqui hoje com vocês. Essa oportunidade de estar voltando aqui na minha terra natal, que eu passei aqui os primeiros 17, 18 anos da minha vida. Estou aqui hoje conhecendo pessoalmente esse projeto que eu acho maravilhoso, que eu conheço das redes sociais e fico sempre curtindo, sempre acompanhando. Que bom que hoje eu estou aqui, né, com essa plateia amiga, aconchegante, com familiares reunidos aqui, com amigos de longa data, vindo aí prestigiar também o projeto e a gente poder falar um pouco a respeito desse potencial terapêutico da cannabis medicinal. Eu sou médico psiquiatra e há uns 3 anos atrás comecei a prescrever produtos na base da cannabis medicinal e tenho ficado impressionado com os resultados, com os relatos, né, com as transformações na qualidade de vida, né, na evolução do sofrimento das pessoas, né? Então, para quem não tem noção, eu falo aqui, como eu falo para todo mundo que eu vou prescrever, né? As pessoas que vêm numa consulta comigo sem saber de nada, expõem a situação e aí eu vou propor para a pessoa a prescrição do produto, né, da cannabis medicinal. É a única vez que eu uso a palavra maconha. Eu viro para a pessoa e falo: vou te prescrever, estou querendo te prescrever, se você aceitar, um remédio extraído da planta da maconha. A pessoa às vezes até acha estranho, fica assustada, né? E aí eu faço com ela um trabalho que eu vou começar hoje fazendo com vocês, né? Que é diferenciar o universo, a realidade de o que é cannabis fumada e o que é cannabis medicinal, né? E talvez tenha alguém aqui que não tenha essa noção. A primeira coisa que a pessoa pensa quando a gente fala nesse tema é nessa realidade do uso fumado da planta, né? E a gente começa a prescrever, a gente se distancia desse universo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu queria partir desse ponto com vocês. A planta é a mesma, né? Nós temos aqui a foto da planta, nós temos aqui à esquerda a flor da planta fêmea e do lado direito, bem ali, aquele menorzinho, a flor da planta macho. A planta cannabis, ela tem essas duas estruturas, 2 pés diferentes, o macho e a fêmea. O macho só serve para tirar fibra e óleo da semente, não dá nem semente para óleo, é só fibra mesmo que ele dá. E a flor da fêmea é que você faz tanto a planta para consumir fumando ou para fazer os produtos da cannabis medicinal, que são feitos através de uma extração. Você faz um extrato e dilui esse extrato em óleo. Então você fica com óleo medicinal, né? E você tem essas duas possibilidades. A diferença entre essas duas realidades é a mesma diferença que eu vejo que a gente, né, eu falo assim, do estômago para o pulmão. O estômago, se a gente imaginar que a gente tivesse que pingar um óleo na boca para oxigenar o nosso sangue, que sacrifício que seria, né? A gente andar um pouquinho, sentir falta de ar, ter que pingar óleo, o oxigênio entrar no sangue, isso não ia funcionar, né? Então, o pulmão, ele tem uma área de absorção enorme. Ele é uma esponja cheio de buraquinhos, espaços vazios dentro dele. Se a gente pegasse cada um desses espaços e abrisse e fosse juntando um buraquinho desse do lado do outro, ia dar uma área de uns 9 metros quadrados, ia ser uma coisa enorme, onde um lado bate o oxigênio e do outro lado passa o sangue. Então, para oxigenar sangue, isso é muito melhor do
porque é aquela pequena área do estômago que não serve para isso. Então, quando a pessoa fuma, né, a fumaça faz esse trajeto do pulmão e o pico de concentração, não sei se está dando para vocês verem, é um pico enorme, grande, instantâneo no sangue. A concentração aumenta no sangue, né? E do pulmão já volta para o coração essa concentração toda, e do coração já vai direto ao sistema nervoso, né? E aí a pessoa tem a reação que ela tem nesse momento que ela faz uso dessa substância dessa forma, né? Quando você queima a planta, você praticamente reduz a uma única substância, que é o THC, né? Que você recebe no sistema nervoso, tendo as reações que são possíveis de ter. Não pensem vocês que é uma reação única, são bem diferentes as reações de pessoa para pessoa, né? De todas as substâncias psicoativas, o THC é o que mais gera diferença de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fica alegre, tem pessoa que fica desmotivada, que fica sonolenta, tem pessoa que fica paranoica, que fica persecutória, achando que tem gente perseguindo. Então dizem que a planta faz uma indução de transtorno psicótico na pessoa, né? Algumas pessoas relatam isso, que não gosta de usar porque fica nessa paranoia toda. Outras pessoas ficam desmotivadas, ficam sonolentas, ficam, né? Dizem também que gera uma síndrome motivacional nas pessoas que têm essa tendência. Então são muitas reações diferentes por essa via que cada um sabe o que faz no caminho que segue, né? Então a diferença para o óleo é justamente essa, né? Esse pico de absorção pulmonar gera uma resposta que não tem nada a ver, que não acontece em hipótese alguma com quem usa o óleo medicinal e vai lá de gotinha em gotinha usando o óleo, e vai ter aquele outro gráfico embaixo de concentração. A pessoa vai titulando, vai achando a sua concentração sanguínea, né? E vai tendo os efeitos terapêuticos desse medicamento e não os efeitos psicoativos da planta. E quando dependendo da extração que você faz, do jeito que você manipula a planta para fazer o óleo, você pode ter até 500 substâncias dentro do óleo. Os cientistas a ciência já descobriu mais de 400 substâncias presentes na planta, né? Então, por essa via, por essa forma de administração, você pode pôr no óleo esse universo todo de substâncias que também vão fazer diferença na manifestação, no resultado que você vai ter. Existem óleos que são derivados de alguns tipos de extração que concentra também, fica o THC preponderando no óleo. Aí todo mundo pergunta, a pessoa vai ter a mesma reação? Não vai ter, porque com esse perfil de tateamento da dose no sangue, não atinge essa resposta que a pessoa atinge quando fuma. Então, mesmo os óleos, né, existem muitas pessoas tomando óleos medicinais de cannabis que tem alta concentração de THC e baixa concentração dessas outras 400, 500 substâncias. E as pessoas não têm essa reação. Tanto é verdade isso, que nunca existiu um relato sequer de pessoas que fazem uso recreacional do óleo. Vou tomar o óleo porque eu quero me divertir, quero ir para uma festa, quero fazer... Não vai ter. Vai chegar lá, vai ficar sem reação nenhuma. Aí já teve gente falando, então vou tomar bastante, vou tomar muito. Eu já vi relato de crianças, porque criança usa o óleo também. Criança ir lá, ela acidentalmente pegar, tomar o vidro inteiro, tomar tudo de óleo altamente concentrado em THC, no caso. E mesmo assim, não tem aquela reação. Tem outras reações. Quem exagera na dose vai ter um mal-estar, uma descoordenação de movimento, vai ficar sem concentração, os movimentos vão ficar descoordenados, a pessoa vai deitar, vai dormir, vai relaxar por 1 hora, 2 horinhas e vai acordar 100%, não vai ter nada além disso. Então
Então as pessoas não estão tendo essa inclinação de falar, vou usar a dose alta porque eu quero curtir minha reação, meu barato ali. Não existe, isso não acontece. Então isso diferencia as duas realidades. E só fazendo um parênteses na segurança de uso. Se você faz o uso do óleo, você ganha uma segurança muito grande. Até hoje não teve um único relato de uma pessoa ir parar no pronto-socorro porque se intoxicou com esse tipo de óleo, caiu pressão, fez lá alguma reação metabólica. Não tem um relato sequer na literatura mundial de alguém que passou mal, teve que ir para o pronto-socorro, receber um soro, receber alguma coisa, né? Então a gente tem essa segurança prescritiva, né? Porque nós conseguimos diferenciar esses dois universos com muita facilidade. E como não gera prazer, como não gera alegria, não gera adição, não gera dependência. Se alguém é dependente da planta fumando, é porque ganha ali um bem-estar, sabe lá como que cada um ganha. Aí vai ganhando adição. No caso do óleo não ter essa resposta, você também não trabalha com potencial de dependência química em relação ao óleo. Então é muito seguro, muito tranquilo, né? E a gente consegue fazer essa diferenciação, e fica aí o convite para a gente avançar nesse debate de hoje, né? Torcendo para que vocês consigam também diferenciar, esquecer. Tem gente que vem para esse universo trazendo todo aquele preconceito que carregava da planta, né? Na memória de todos esses anos de política proibicionista, né? Tudo mais em cima. Então a gente desvencia uma coisa da outra e trabalha esses temas, né? Então esse daqui são algumas das substâncias daquelas 500 que tem no óleo, né? Nós dividimos as substâncias praticamente em 3 grupos: os canabinoides, os fitocannabinoides, que são esses que eu falei aí, THC, aí tem aí CBD, CBG, canabidiol, né? Hoje fala muito de óleo de canabidiol, eu tomo canabidiol, que o canabidiol é isso aqui. Está falando de uma substância que tem na planta, uma das mais estudadas, o THC e o canabidiol, são as 2 substâncias que já foram descritas e estudadas há 60 anos pela ciência. Desde 1960 essas 2 substâncias foram elucidadas e estudadas, e continuam sendo estudadas, e vêm se juntando com várias outras. Só de canabinoides são 125 até a última pesquisa sendo levantadas pela ciência, né? Ainda tem os terpenos. Os terpenos são outro tipo de substância que tem na planta, né? Que também tem em outras plantas, e aí vira uma sinergia, porque tem lá limoneno, né? Pineno, mirceno, são substâncias que tem em outras plantas, que estão presentes no planta da cannabis, que têm efeitos terapêuticos específicos, que trazem aroma, que trazem gosto para o extrato, né? E que carregam os canabinoides para fazer os efeitos que eles têm que fazer. Tem ainda os flavonoides, que são estabilizadores, tem várias outras substâncias dentro da planta. Uma se transforma na outra, uma gera a outra. Se você tem um extrato guardado na sua casa por mais tempo, você já vai ter degradação de uma substância em cima da outra. Então, a gente olhar a composição química da planta é uma riqueza terapêutica muito grande. Então, quem faz uso tem que fazer uso sabendo como que é feita a extração daquele medicamento, como que foi feito o extrato e que substância que ele traz nele. Qual é a gama de substâncias e qual é a proporção entre as substâncias que tem ali, né? A gente pensa que é tudo óleo de canabidiol, né? Ou óleo de cannabis, que é uma coisa só, mas não é. Dependendo do tipo de planta que você usa, dependendo da extração que você faz, você pode ter óleos que vão desde o THC praticamente puro ou chegando perto dessas 500 substâncias, né? E uma em maior proporção que a outra. Então tem pessoas hoje usando óleos que é praticamente isento, quase nada de THC, e
tem pessoas usando óleo que é quase só o THC. E tem pessoas usando óleo com várias outras substâncias dentro do óleo. Então isso faz toda a diferença no manejo que você tem que ter nas situações que você tem que caminhar junto com a pessoa, né? Bom, eu falei que a ciência descobriu essas substâncias e também a ciência descobriu como que essas substâncias funcionam, o que elas fazem dentro do nosso corpo e o que o nosso corpo faz com essas substâncias. E aí, em 1990, foi elucidado um sistema novo dentro do corpo humano, que é o sistema endocannabinoide, né? Nós temos já, né, a noção de que a gente tem todos os sistemas, né, digestivo, cardiovascular, músculo, osso, né, coração, com vascularidade, o sistema respiratório, temos o sistema imunológico, o sistema endócrino, né? Então, na faculdade a gente estuda tudo separadinho, mas sempre a gente, estudando medicina, sempre tem um conceito que é o conceito de homeostase, né? Que é uma sabedoria que o corpo humano tem de buscar o equilíbrio. Todo o processo de desequilíbrio que o corpo, ou a mente, ou o psiquismo do ser humano apresenta, o próprio ser humano apresenta uma força restauradora desse equilíbrio. E nunca elucidaram muito bem como que é isso, né? De repente tem lá uma inflamação, um agente ali infeccioso que entra no sangue. A gente sabe que o corpo emite para aquele lugar ali células que vão combater aquela infecção. Mas quem que dá essa ordem? De onde que vem esse poder de buscar o equilíbrio? E aí, quando eles começaram, a ciência começou a estudar o que os canabinoides, o que essas substâncias da planta da cannabis fazem dentro do corpo, chegaram na elucidação de um novo sistema endocannabinoides, né? Tudo começou com essas duas substâncias, o THC e o CBD. Aonde que eles vão dentro do corpo? Aí descobriram que no sistema nervoso, por exemplo, foi o primeiro lugar que descobriram, tem receptores ali para receber essa substância. O que são os receptores? São estruturas proteicas, são proteínas que estão na membrana da célula, na membrana dos neurônios, no caso do sistema nervoso, que recebe o THC, que recebe o CBD, que vai receber essas substâncias todas ali chegando nele. E ele vai sinalizar para dentro da célula uma resposta, uma ordem, um comando de alteração lá dentro daquela célula. Então eles chamam isso de receptores, e aí começaram a descrever, né? Primeiro receptor foram chamados de receptor canabinoide 1, CB1, depois descobriram o CB2, né? Descobriram que no sistema nervoso tem muito CB1 e tem pouco CB2, né? Então também descobriram que esses receptores do sistema nervoso estão na periferia do sistema nervoso e não no centro do sistema nervoso. E a gente sabe que o centro, o tronco cerebral, é o que regula respiração, pressão, sono, coma, né? Apetite. Apetite até nem é tanto no tronco, mas essas funções vitais de respiração, de consciência, de sonolência, de regulação de pressão, e nesse miolo do cérebro não tem tanto esses receptores, tem poucos ou praticamente não tem esses receptores. Isso reforça que a planta tem uma ação segura no sistema nervoso, por isso que a criança tomou um vidro inteiro e não perdeu pressão, não perdeu o coração, não teve nenhuma complicação de perder respiração, só dormiu, relaxou, acordou super bem, porque ela é segura, né? Diferente de muitas outras substâncias que não têm essa segurança, né? A gente sabe de substância, por exemplo, o álcool, ele age no sistema nervoso inteiro. Se você tomar uma sobredose curta, uma janela curta de sobredose alcoólica, você vai entrar em coma alcoólico, você pode perder respiração, você pode perder pressão e entrar em coma com risco de morte, né? A cannabis não tem esse risco porque ela não tem essa ação central. Então eles começaram a descobrir isso. De 1990 para cá, já descobriram outros 15 receptores além desses CB1 e CB2,
e descobriram que esses receptores estão espalhados pelo corpo inteiro. Todos os órgãos, todas as vísceras do corpo têm receptores, né, para esses fitocannabinoides fazerem efeitos. Aí veio a pergunta: bom, mas por que o ser humano tem tanto receptor para a planta? Será que ele foi feito para receber a planta? Ficou essa incógnita e chegaram a elucidar substâncias do próprio corpo que fazem efeito nesses próprios receptores. São os endocannabinoides, por isso que está lá, sistema endocannabinoide. Já tem não sei quanto, pelo menos umas 20 e tantas substâncias que estão com esse título de endocannabinoide, que fazem efeito nesses mesmos receptores, e eles que vão modulando essa homeostase. São essas substâncias endocannabinoides que vão aumentando ou diminuindo em certas situações. O próprio corpo produz esses endocannabinoides para aumentar em certa situação, para combater um desequilíbrio, né? E hoje descobriram que os próprios receptores, esse receptor, por exemplo, o CB2, ele aumenta quando a pessoa fica doente. Se ela tem ali um problema no fígado, no pâncreas, e ali está ali uma inflamação, alguma alteração, se você for dosar o nível de receptor CB2, ele aumenta. O corpo produz esse receptor e aumenta as substâncias endocannabinoides para combater aquele desequilíbrio que está acontecendo ali. Nem sempre o corpo vence, nem sempre essa sabedoria do corpo consegue vencer aquele problema. E aí vem a proposta de você usar aquela gama de substâncias fitocannabinoides para agir nesses desequilíbrios, tentar compor, aumentar esse poder que o corpo tem de buscar a homeostase. Então você imagina, né? 500 substâncias fitocannabinoides, 15 receptores espalhados no corpo inteiro, né? Receptores que aumentam e diminuem a cada momento e em cada situação patológica que a pessoa tem. E você poder jogar, né? Trabalhar com essas substâncias todas, imagina a complexidade, a potencialidade que não tem. Então começa a acontecer coisas que a gente vai ficando até mesmo difícil até mesmo de acreditar que é possível você ter toda essa gama de possibilidades terapêuticas, né? Falando assim, já tem a noção, parece que é oba-oba, então serve para tudo, pode resolver tudo. A gente não tem essa condição de afirmar isso, porque a ciência ainda não provou, né? Nós que somos médicos temos que seguir aquilo que a ciência fala, né? A ciência até hoje já provou muita coisa a respeito da cannabis medicinal. Se você pegar aquele primeiro slide, é só uma amostra, né? Porque a ciência vai pegando substância por substância e falando, serve para isso, pode servir para aquilo, né? Então os cientistas vão ficando embavecidos, assim, estão, né? Os cientistas que trabalham com isso. Tem um professor na faculdade que eu me formei lá em Ribeirão Preto que ele fala: os cientistas estão na Disneylândia, parece que eles estão no parque de diversão, assim, tem 1 milhão de pesquisas a ser feita, porque são 500 substâncias, para cada substância eles querem achar o que cada uma delas faz e o que cada uma delas vai provocar no ser humano, nas dificuldades que eles têm. E aí é que está uma grande questão que a gente fala na cannabis medicinal, que é o efeito comitiva, o efeito sinérgico de todas essas substâncias juntas, podendo trazer um resultado altamente variado, altamente complexo e um potencial muito grande, muito infinito, né? Então a gente coloca essa ampla faixa de indicações, né? Essa amplitude de indicações, ela nasce de relatos clínicos, né? De pesquisa científica, a gente tem muitos indícios de que essa faixa de indicações é muito ampla. Com robustez científica, com peso científico, nós já temos para 3 situações bem estabelecidas, que é o controle de dor, né? Toda dor crônica, dor aguda, dor
neuropática, dor inflamatória, dor de reumatismos, de todas as situações dolorosas, né? A cannabis vai poder ajudar, porque os receptores estão distribuídos por todo o trajeto que a dor percorre. Se eu tenho um estímulo doloroso no dedo, esse estímulo vai correr pelos nervos sensitivos até o sistema nervoso central. Eu vou tomar consciência dessa dor, né? Então, todo esse trajeto, né, eu vou enviar informações também para o lugar que está doendo para tentar fazer alguma coisa para a dor diminuir. Então, todo esse trajeto está permeado pelos receptores canabinoides e essas substâncias todas vão poder fazer efeito em todo esse trajeto e elas fazem, e a pessoa suporta melhor a dor, consegue viver com mais controle de dor. Hoje já tem pesquisas mostrando a diminuição do uso de opioides, morfina, para quem tem dor crônica, quando começa a usar cannabis medicinal, né? Pessoas que têm tratamentos paliativos com dores que não são controladas com remédio nenhum, começa a ter um sucesso maior no controle da dor com a cannabis medicinal. Outra área que é bem robusta é a inflamação. O poder anti-inflamatório dos canabinoides já está mais do que provado, que ele desinflama, né? E como ele tem essa distribuição do endocannabinoide em todo o corpo, ele pode combater inflamações em todos os tecidos corporais. Então é outro processo que a gente vê que acontece com muita facilidade. Pessoas que têm, né, artrite reumatoide, que tem inflamações crônicas nas articulações, começa a ter melhora nesse aspecto inflamatório. Doenças de todo tipo da inflamação começa a responder. Esclerose múltipla foi muito estudada com o canabidiol, né, provocando uma fissura nos cientistas, nos médicos, de que a cannabis poderia ter um efeito neuroregenerador, porque a esclerose é uma doença degenerativa do sistema nervoso, e as pessoas começam a ter uma evolução mais benigna da esclerose, com mais qualidade de vida, né? Então a esclerose múltipla é uma outra área. A epilepsia também já está avançando muito na ciência, comprovadamente como um efeito anticonvulsivante dessas substâncias da planta. Então a ciência está devagarinho abrindo essa faixa de indicações. O problema é que a ciência estuda uma molécula de cada vez, e as pessoas estão usando 100, 200, 300, 400 moléculas ao mesmo tempo. Quem aqui já foi numa farmácia, pegou um vidrinho de remédio, leu a bula e viu que tinha 400 substâncias lá dentro? Não existe, não tem essa possibilidade, né? E a planta tem, né? A planta traz toda essa gama junto ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer quando todas essas moléculas andam no nosso corpo? Pode acontecer muita coisa. E aí começa a acontecer coisa que às vezes você nem acredita, mas que começa a acontecer por essa riqueza de todas essas substâncias juntas, né, agindo no corpo, e parece de uma maneira ainda que a gente fica para explicar, né? Quem orquestra, quem faz a regência de todas essas possibilidades ao mesmo tempo? A gente fica se perguntando, né? Mas com essa abertura, a gente vê crianças, deixa eu ver, isso, a gente vê crianças com transtorno de espectro autista, né, que não se desenvolvem. O autismo tem uma dificuldade para ter desenvolvimento na vida da criança, né, começa a receber esses compostos, e a gente vê respostas bem significativas no controle de agitação, no controle de agressividade, no controle de conseguir ter foco, conseguir ter atenção. Então, eu tenho tido a experiência de trabalhar na APAI, em Franca. Não falei para vocês, né? Ele falou que eu não moro em Juiz de Fora, eu moro em Franca, na divisa do estado de São Paulo com Minas. Comecei a trabalhar na APAI já visando essa prescrição, e a instituição topou que eu fizesse. Eu tenho feito para as crianças do espectro autista, crianças com epilepsia refratária, crianças com a hiperatividade, com a agressividade refratária também, né? E o resultado começa a aparecer
tanto em óleos com alto teor de THC, quanto em óleos com baixo teor de THC. Com baixo teor de THC fica mais fácil manejar, mas é possível trazer resultado de várias maneiras, quando você tem um acompanhamento e um segmento dessas crianças, né? E às vezes também adolescentes e adultos que vão evoluindo na vida e a gente vai podendo acompanhar. Então são muitas as indicações, né, que a gente começa a ver. Talvez eu possa partir para a próxima. Esclerose múltipla, falei de epilepsia, são muitas as alterações, então você pode passar o próximo slide. E a gente começa a perguntar, né? Para que e para quem? Estou falando aqui de crianças com espectro autistas, crianças com epilepsia refratária, crianças com paralisia cerebral, né? Fazendo benefícios. E a gente pode migrar até o extremo oposto da longevidade. Tem paciente hoje meu que tem 90, 95 anos, 96 anos, né? Pacientes com mal de Parkinson, com mal de Alzheimer, se beneficiando da cannabis medicinal. Eu posso citar um exemplo de um paciente que eu estou acompanhando num trabalho voluntário que eu faço num lar de idosos em Franca, que ele tem um histórico de esquizofrenia e desenvolveu mal de Parkinson. E a gente sabe do sofrimento que é quando acontece isso, porque o remédio que você dá para controlar a esquizofrenia piora o Parkinson. E o remédio que você dá para controlar o Parkinson piora a esquizofrenia. E o resultado é um declínio, uma perda cognitiva, uma piora, a pessoa vai só piorando e cada vez piora mais e chegando nessa situação, sempre que eles precisam de um auxílio na parte psiquiátrica, eles me chamam. Eu já estava acompanhando esse senhorzinho há um tempo, tem 78 anos, né? E a única opção, eu falei, a gente tem que prescrever esse óleo de cannabis. Expliquei para a enfermeira todo esse processo que eu estou explicando para vocês. Pedi para ela falar com a diretoria do lar de idoso, eles aprovaram. Pedi para ela falar com a família aprovou também e arrumou um vidrinho do remédio. E era assim, nós vamos falar um pouquinho também do acesso que tem, como que é a forma de acesso, coloquei ali, não, o acesso para conseguir, né? Na teoria dos cursos que a gente faz, para esse senhorzinho a gente tinha que arrumar um óleo com alto teor de CBD, um pouquinho ou sem THC, isso fica caro, não, a família não ia conseguir. Eu falei, vamos na associação que eu estou prescrevendo, que é lá de Santa Catarina, eles têm um óleo que é mais CBD, tem THC, não é o mais indicado, vamos começar bem devagarinho, uma gotinha cedo, uma gotinha à noite, vamos ver como é que ele passa. Deu uma semana, a enfermeira me ligou e falou, está melhorando, o senhor quer vir aqui ver? Deu 15 dias, eu fui lá ver, né? Ele, quando a última vez que eu vi, ele estava com uns tremores grosseiros, que já estava difícil de comer, estava já a fala sem conseguir se expressar direito, estava assim numa situação muito difícil, muito sofrida, e ele melhorou assim, praticamente um tremorzinho bem pouquinho, conseguindo alimentar, orientado, conversando com a voz, falando. E aí que ela foi me contar que ele estava tomando só uma gota de manhã. Ela resolveu dar só uma gota e ver o resultado, e está tomando uma gota, está tomando 1000 miligramas de ácido valproico, está tomando 900 miligramas de quetiapina, remédio que difícil um adulto jovem suportar. Comecei a diminuir, está tomando com a neurologista que vai lá voluntariamente também, uma alta dose de Prolopa. Vamos ver como é que ela vai lidar. É um caso para a gente acompanhar, mas que mostra muito esse potencial da cannabis medicinal, né? Vou citar também um caso de uma paciente que eu atendo lá de Belém do Pará. A gente faz telemedicina. Ela tenta suicídio desde os 9 anos de idade. Já teve inúmeras tentativas de suicídio. Já passou assim em coma vários dias por tentativa de suicídio. Tomava assim acho que 15 comprimidos por dia. E ela me ligou, ela mesma procurou, falou, eu preciso de uma receita assim, sabe? Estou tomando cannabis medicinal, nunca mais tentei suicídio, tem 1 ano e meio. Nunca passei mais de 3, 4 meses da minha vida sem tentar suicídio. E ela conseguiu esse resultado, tomando óleo de associação, um dos mais baratos que tem. Ela conseguiu esse resultado. E por aí vai. As listas de depoimentos são várias, né? Até
mesmo o Ricardo está querendo colocar também o depoimento de pessoas que ele acompanha. São inúmeros os casos, relatos, né? Mas vamos expandir nesses depoimentos depois que eu falar um pouquinho do acesso, né? Em 2014 foi a primeira importação desse remédio. Não sei se vocês já viram, em São Paulo, a mãe de uma criança com uma epilepsia refratária, a criança tinha 50, 60 convulsões por dia e não tinha remédio que tirasse as convulsões da criança. Aí trouxeram ilegalmente dos Estados Unidos um vidrinho do óleo, ela nem sabia o que tinha lá dentro, começou a dar para a criança e a criança passou a ter 2 convulsões por mês, né? E começou a se desenvolver. E aí ela lutou na justiça para ganhar o direito de importar. E começou a primeira importação legalizada no Brasil em 2014, num preço absurdo. Ficava aí, na época, de 5 a 6 mil reais todo o custo do processo de importação e o custo do óleo. E aí, só tinha acesso, quem que ia ter acesso nessa situação, as pessoas começaram a fazer caseiro. Pegava a planta, punha a planta no álcool, faz uma tintura alcoólica, corre esse álcool numa panela elétrica, o álcool evapora, sobra uma resina, né? Essa resina é diluída em azeite de oliva e as pessoas estavam tomando de gotinha em gotinha, né? Com esse processo de extração, fica o THC preponderante e as outras substâncias bem baixo, né? E as pessoas estavam tendo resposta com esse tipo de óleo, só com uma coisa totalmente ilegal, uma coisa totalmente vulnerável, né? Uma coisa assim, sem maiores condições de levar para frente. Só que um começou a ajudar o outro. Eu fiz, meu filho melhorou, seu sobrinho também vai melhorar, um começou a passar para o outro. Começaram a surgir as associações canábicas, associações de terapêutica canábica. Você quer perguntar? Pode ser o meu batizado também, né? Então, deixa eu estar colocando. Aí começaram a surgir as associações, né? Tipo uma ONG, as pessoas se reuniam, vamos nós aqui se virar para conseguir planta, para fazer o melhor que a gente pode, para ajudar mais pessoas que a gente tem para ajudar. A primeira associação foi em 2017, se não me engano, na Paraíba, Abrace Esperança, né? Hoje já tem mais de 40 associações no Brasil inteiro. Algumas já conseguiram lutar na justiça e conseguir o direito de plantar e fazer o remédio de uma maneira totalmente legalizada, né? Então, fazendo e fornecendo medicamentos, aí sim, num preço mais acessível, porém, com qualidades e tecnologias variadas. Umas estão ainda fazendo bem próximo daquela primeira lá, extração caseira de THC alto, outras estão conseguindo plantas específicas com baixo THC e alto CBD, alta concentração de outras substâncias. Umas estão conseguindo um processo de extração que não degrada substâncias, que trazem integralidade. Eu conheci agora a Associação Alternativa, né? Quem quiser entrar no site deles, fica em Santa Catarina. Eles conseguem uma prensa, eles prensam a planta e tiram o extrato essencial da planta sem usar solvente, sem usar temperatura e, no meu ver, garante essa diversidade de substâncias, né? Foi esse senhorzinho, uma gotinha, foi respeitando essa diversidade que a planta tem. Então, tem associação. Mas é mais assim, o alívio assim, da dor, não é uma cor maior do que o bicarbonato com limão, e também frutas em jejum. Eu já vi gente remitir, eu já vi gente remitir por completo o processo doloroso. Eu já vi gente dizer que tem alívio do processo doloroso, né? Porque dependendo da resposta, você pode mudar o óleo. O meu primo disse que conseguia aliviar a dor. Então, se ele experimentar, de qualquer maneira, ele deve conseguir o alívio com o óleo que ele teve acesso. Se ele tiver acesso a um outro tipo de óleo, ele pode ter mais alívio. Se ele tiver acesso a um outro tipo de óleo, ele pode ter um controle total.
Deixa eu só terminar essa questão. Microcomputador, psicólogo, destruir as células viscerais da pessoa. Por que nosso país não quer botar isso? Olha, eu tenho microcomputador no cérebro. Ficou daí? Então, E eu sou com uma saúde maravilhosa, mais do que 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu sou de 73, energia do Deus. É uma experiência para todos nós. é muita coisa que. Tem um chiquezinho, muita energia parada sozinha, nada. Então, é muita coisa que a gente pode. É muita coisa que a gente pode colher como resultado, muita coisa que a gente pode ter, né, de avanço nesse sentido de dor, de controle de sintomas, né, sabendo que é um caminho. Cannabis medicinal não é que nem a prescrição de um remédio tradicional. O remédio tradicional ele é padronizado, a gente sabe a resposta dele. A cannabis medicinal é um caminho. Então você teve alívio, você pode ter uma melhora maior com outro tipo de óleo. Nesse meio do caminho das associações se formando e das importações sendo facilitadas, hoje é bem mais fácil você importar do que antes, do que no início, né? Foram liberados medicamentos na farmácia. Hoje já tem 16 registros liberados de produtos canábicos nas farmácias para você adquirir. De fato, você só acha 1 ou 2. Os outros 14 ainda não teve distribuição, ainda logística para fazer essa distribuição. Os produtos da farmácia, eles são meio que isolados, manipulados, né? A legislação exige que seja assim. Então, ou é um produto, vamos dizer assim, manipulado, né? Ele não é um produto integral. Então, ele é caro, ele ainda é um preço bem mais alto do que você consegue na associação, talvez um preço menor do que alguns produtos importados, mas ele é produto, vamos dizer assim, não é totalmente isolado, mas ele não é totalmente integral. Então a resposta às vezes não é tão boa. Tem quem melhore com o produto da farmácia também, mas eu mesmo não indico muito, né? Ou eu indico importação depois do fracasso nas associações. Eu acredito muito no trabalho das associações. Tem associação muito séria, fazendo um trabalho muito bom, né? Tem associação ainda com muita dificuldade e tem associação se desvirtuando do caminho terapêutico com muita facilidade também. Mas é uma proposta de um acesso facilitado, de um acesso mais próximo das pessoas, que as pessoas se envolvem, né? Cria esse clima aqui do Projeto Sol. Se você um dia conhecer uma associação canábica, você vai ter essa alegria que a gente está tendo aqui nesse projeto, da mesma forma, né? E as pessoas buscando um avanço nesse sentido. E é aí que a gente começa a ver os relatos, né? Os relatos clínicos de melhora, os relatos de refratariedade, que às vezes naquela associação só tem um tipo de óleo e a pessoa ficou refratária àquele óleo, e a gente indica outra associação que tem outro tipo de óleo. Às vezes a gente busca na importação um outro tipo de óleo para você chegar no resultado que seja essencial e melhor para você, e ter esses relatos tão profundos. A questão de fazer a apresentação homeopática, eu mesmo não conheço. O que eu estou vendo é que as farmácias de manipulação e homeopatia estão ganhando o direito de manipular os remédios na farmácia delas e fazer as apresentações como uma farmácia de manipulação em geral. Isso já é o momento atual da legislação, que é permitida agora para as farmácias manipularem os produtos. Elas não podem plantar, colher, fazer, mas ela pode pegar um extrato, manipular esse extrato e te vender o extrato que ela mesma manipulou e fez a manipulação dela, né? Algumas pessoas lutam no direito de plantar e fazer o próprio remédio, né? Isso é bom para quem se dá bem com remédio com alto teor de THC, porque o plantio caseiro, a extração caseira geralmente é uma extração alcoólica, né, que traz um teor alto de THC. Então não é todo mundo que tem essa resposta, mas muita gente melhora com esse tipo de óleo. E hoje já são 600 habeas corpus no Brasil inteiro de pessoas que estão podendo plantar e fazer o seu remédio. Lá em Franca,
Eu já fiz laudo para 2 pessoas e as 2 conseguiram habeas corpus para plantar e fazer o próprio remédio. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, porque a quantidade de planta tem que ser grande e a pessoa tem que conseguir uma sequência de planta dentro da casa dela e ela tem que ter essa sequência garantida, porque a pessoa, o doente não pode ficar sem. Às vezes planta é planta, de repente não deu, não vingou, aí o remédio acaba. Às vezes ela perde, então é um processo difícil. A maioria dos habeas corpus hoje é em parceria com as associações. Eu tenho um habeas corpus, tenho associação aqui também que eu estou associado com ela, a gente junta força, eu posso plantar tantas plantas, eu entrego para a associação faz e eu uso o remédio junto com todo mundo que está associado. Então é um universo muito bonito das associações. Se você conhecer alguma associação, entra em contato, faz um cadastro e a gente pode ir caminhando junto nesse sentido. O Ricardo queria colocar, Ricardo, fazer um depoimento. Eu acho que você tinha que terminar de falar tudo, porque está tão interessante o assunto, né? O que eu queria botar, assim, até não te interromper, assim, só uma coisa rápida, né? Eu sou fisioterapeuta, vocês me conhecem, né? Alguns me conhecem, e eu atendo alguns pacientes que fazem o uso do CBD, tá, de formas diferentes, né? A maioria que eu conheço compra na farmácia, então eu estou até aprendendo com o Dr. Jaime essa questão, e vou indicar para eles procurar uma associação para ver se consegue de uma outra forma, né? Mas assim, eu tenho paciente que sente dor crônica, e quando ela toma o CBD, é fantástico quando a gente trabalha lá, porque eu consigo que ela faça movimentos que naturalmente ela sentiria dor se não tivesse tomado o CBD. Tem paciente também que tem Parkinson, e é incrível, assim, eu vejo, né, na casa, às vezes eu chego lá para fazer o atendimento e ele toma na minha frente, então assim, ele está tremendo pra caramba, e uns 20 minutos depois o tremor dele parece que assim, que parou. Aí eu consigo também treinar os exercícios de equilíbrio, treinar a qualidade dos movimentos dele, tá? Tem uma paciente com esclerose múltipla também que ajudou muito os espasmos, né? Porque parece que diminui a espasticidade, ela consegue mais qualidade no movimento. Então, assim, é um remédio que a gente, assim, veio para ajudar a pessoa a ter conforto e ter qualidade de vida, né? Qualidade, a princípio, no minha forma de pensar, qualidade de movimento, né? E devolver uma alegria também, porque viver sofrendo com dor é muito ruim, né? Deve ser muito chato, né? Bom, não queria te atrapalhar, desculpa, está ótimo. Agradeço a participação, o depoimento. Os terapeutas, os médicos que começam nesse universo vão se encantando. É isso que ele falou do movimento. Tem um paciente que eu atendo na APAI, em Franca, ele já tem 22 anos. Primeira vez que ele veio na consulta, a mãe veio me contando a realidade dele, e o pai ficava segurando, porque se o pai soltasse, ele caía no chão, ou ele se batia na parede. Ele tem uma distrofia, um movimento descoordenado e não conseguia parar em pé. E eles não estavam tendo vida mais, porque tinha que ficar segurando o menino o tempo inteiro. E aí iniciamos com óleo, deu um mês, deu 2 meses, ele veio na próxima, na consulta, ele veio andando sozinho. Veio só ele e a mãe, ele veio andando com alguma dificuldade, mas eu falei, ele não cai mais, não bate mais na cabeça na parede, não se debate mais, não, parou. Só esse benefício já traz um alento. Quem já faz uso de medicação psiquiátrica pode fazer um desmame e começar a usar cannabis? Então, é bom você perguntar disso, porque a gente imagina que vai ser uma substituição. É possível substituir, mas nem sempre a pessoa consegue substituir, né? O que a gente tem visto nos cursos de cannabis medicinal é que ela é um adjunto.
Então, todas as terapias que a pessoa tem que fazer, medicamentosa e não medicamentosa, tem que continuar. Então, o fisioterapeuta colocando para a gente, né? Ele fica mais fácil o trabalho dele. É possível que ele consiga fazer um trabalho melhor com a pessoa usando a cannabis medicinal. Mas se a pessoa usa a cannabis e não faz a fisioterapia, ela não vai ter avanço, não vai ter tanto sucesso quanto se ela botar todas as terapias juntas, atuando ao mesmo tempo. Então, é preciso um critério para saber que remédio que você tira, né? Tem que ter calma e tranquilidade para você ver, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que tomam remédio para outras coisas. A pessoa toma remédio para pressão alta, em vez de tratar de ansiedade, em vez de eu dar um ansiolítico ou um antidepressivo, eu passei a cannabis medicinal, ela começa a melhorar da ansiedade, e de repente ela fala, minha pressão está caindo. Eu falei, corre um cardiologista, vê que remédio que ele vai tirar. Porque aí ele vê o seu histórico de pressão média, pressão direitinho, e fala com ele. Ele começa a manejar o remédio para pressão. Às vezes a pessoa chega já tomando um monte de remédio para ansiedade, para depressão. Eu começo com a cannabis, e aí eu vou vendo, já está um tempo sem crise de pânico, por exemplo, tiro um pouquinho do remédio, e a gente vai avaliando. Tem gente que vai tirando com facilidade e consegue substituir todos os medicamentos que usa, né? Em Belo Horizonte mesmo, o presidente da AMAB, que é uma outra associação, o filho dele tomava 15 comprimidos anticonvulsivantes por dia e não parava de ter convulsão por síndrome de Dravet. Hoje ele toma só a cannabis, mas tem muita gente que toma uma dose menor dos medicamentos que estão em uso, né? Junto com a cannabis. Muitas vezes você está interessado, você está começando a usar cannabis medicinal, visita o seu médico que você já visita, ele te diz que toma remédio, né? E a interação da cannabis com os remédios, em geral, é bem tranquila. Você imagina, a pessoa já toma 5, 6 comprimidos, tem gente que toma 15, 20 comprimidos por dia. A interação entre esses comprimidos já é muito mais maléfica do que você pegar os comprimidos e juntar com a cannabis medicinal. A gente sabe que tudo vai para o fígado degradar tudo e jogar fora o que ele tem que jogar fora. Então, muito remédio junto cansa o fígado, desgasta o fígado. E se você bota, né, coloca a cannabis medicinal, você consegue enxugar ou substituir os remédios, seu fígado vai agradecer muito mais do que você permanecer com alto nível de medicação. E a gente sabe, né, como eu falei, os receptores estão no corpo inteiro, estão no fígado também. Então o fígado vai ter que degradar a cannabis junto com os outros remédios, mas a cannabis vai ajudar o fígado a fazer isso também. Então é uma sinergia, é uma orquestra que vai acontecendo, né? E aí vem a pergunta, né? Qual é o poder que faz essa orquestração acontecer? Essa que é a pergunta que fica na minha cabeça. É tanto potencial, são tantas substâncias, são tantos receptores, são tantos tipos de óleo, são, né, tantas as patologias que vão recebendo influência nisso tudo. Quem que é o maestro disso tudo? Quem que organiza essa ação toda? Porque eu sempre digo para as pessoas, né, que vêm tratar de psiquiatria comigo e usufruem da cannabis, eu falo, a cannabis ela é moduladora dos sistemas todos que tem no corpo. Esses remédios que você toma são controladores, remédios que vão controlar a ansiedade, remédios que vão controlar a depressão. Então, estão ali controlando, segurando o sintoma. E a cannabis vai modular todo o seu sistema nervoso, todo o seu sistema imunológico, todo o seu sistema endócrino. Vai fazer essa modulação junto com todas as outras terapias que você também faz. Então, é uma coisa ampla, né? Aberta, complexa e muito diversa. Quando você quiser fazer o uso da cannabis, como profissional procurar, e como você falou, tem várias substâncias, né? Quem é esse profissional? Eu acho que hoje no Brasil a gente tem 2.000 médicos que prescrevem cannabis. É a estimativa. Só no estado de São Paulo, lá onde eu atuo, são 200.000 registros de médico. Então, 2.000 no Brasil inteiro.
Então você tem dificuldade realmente de achar um médico prescritor, né? E aí também, desses 2.000 que estão prescrevendo, quais conhecem essa amplitude de potencialidade? É outra coisa também. Dando essa olhada aqui, não é simplesmente abrir o telefone e olhar, ver várias opções, não é só isso, só comprar, né? Tem que realmente ter recomendação médica para cada caso. Isso. Agora você tocou num ponto que eu estava esquecendo de falar, que são os riscos. A gente fala assim, parece que não tem risco nenhum. O risco é justamente esse: você fazer uso da cannabis medicinal sem o acompanhamento de alguém que entenda dessas substâncias e dessa variedade toda, porque é tanta possibilidade de ação no seu corpo que você vai ter que se perguntar: o que eu vou observar? O que eu vou ter que enxergar para saber se aquilo ali está sendo bom ou não? Então, um profissional médico que te ajude nesse sentido é muito importante. É difícil você achar. Aí o que as pessoas estão fazendo? Você está usando? Onde você conseguiu? Naquela associação tal, o pessoal está fazendo. Aí você entra no site ou liga lá no WhatsApp, faz o cadastro naquela associação, eles indicam os médicos parceiros que eles têm lá e você começa a receber a prescrição e você começa a usar o óleo. E quem vai te acompanhar? Aí vem uma história longa também, que a gente teria que passar um bom tempo conversando a respeito disso, porque muitas dessas associações estão assumindo, porque o médico muitas vezes no Brasil hoje tem a tradição de não acompanhar muito, prescreve e depois você me procura, marca outra consulta, fica uma coisa solta. E a cannabis medicinal, fazer ela solta, você se perde, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas possibilidades de medicação diferentes, que você vai ficar perdido, você vai ficar sem saber. E teve gente que entrou em sofrimento por causa disso. Algumas associações fazem o óleo com THC preponderante e tem a conduta de aumentar a dose. Não melhorou? Aumenta a dose. Não melhorou? Aumenta a dose. Eu critico muito essa conduta. Lá em Franca mesmo nós temos uma associação que tem feito isso. Eu era um parceiro deles, eu prescrevi o óleo deles, mas quando eu ia atender a pessoa de novo, ela estava tomando uma dose muito maior e piorando, né? Eu não falei aqui, os canabinoides, né? A planta ela tem um efeito dual, principalmente o THC. Até certa dose, por exemplo, o THC controla a convulsão. Se você chega numa dose muito alta, passa do ponto que o seu sistema nervoso está adaptado, ele começa a facilitar o aparecimento de convulsões. E assim ele é dual. Em dose baixa ele faz um efeito, em dose alta ele faz um efeito oposto. Então, se você buscar uma associação, né, porque conhecer alguém que está usando, ou, né, inicia com óleo deles e recebe essa conduta, não aumenta, só aumentar é planta, pode usar, não tem problema, pode aumentar. Pode acontecer isso com você. Eu tive experiência de pessoas que eu prescrevi confiando numa associação, nessa mesmo lá de Franca, e depois a pessoa começou a ter convulsão. Crianças autistas que começaram a melhorar, mas não melhoraram muito. Aí aumentaram a dose, seguindo a orientação da associação, de repente ele começou a ficar mais agressivo. Falei, tem que diminuir e trocar o tipo de óleo, ele não está adequado para esse óleo. Então, o acompanhamento, né, o segmento, a observação é uma coisa criteriosa e bem de perto. Está mudando a própria prática clínica. Eu nunca tive curiosidade de saber o que vai acontecer depois de uma semana que a pessoa está tomando remédio que eu prescrevo, porque os remédios que eu prescrevo é 15 dias para começar a fazer efeito, 30 dias para a gente começar a rever. E você viu o senhorzinho lá com uma semana, ela me ligou. A enfermeira falou, olha, já está melhorando. Então, dá diferença, a gente tem que ficar de olho, acompanhar bem de perto, para você ter essa noção, né? Deixa eu só ver lá no fundo. Só um pouquinho, gente. Desculpa, mas devido ao horário, só mais uma pergunta, tá? Que a gente tem a música e para beneficiar vocês mesmos, o pau do horário de ônibus,
Então vamos fazer o seguinte, assim, Só mais uma pergunta. posso propor assim, tem 3 pessoas aqui com a mão levantada, vamos ouvir as 3 perguntas e eu fecho. Vamos fazer isso? Pode ser? Rapidinho. Eu gostaria de saber se essas substâncias benéficas, não é, que foram encontradas na cannabis, já foram encontradas em outra planta. Tem uma curiosidade. Mesmo que não fosse exatamente igual, semelhante, fizesse o mesmo efeito. A cannabis, ela seria muito sono, assim, essa terapia para induzir sono, ao invés de usar medicamentos, entendeu? Você? Tem algum relato de alcoólatra que fez uso de cannabis e melhorou, piorou? Das outras plantas, tem substâncias da cannabis que tem na lavanda, que tem no limão, que tem no pinheiro, que tem no húmus, que tem em várias outras plantas. São os tais terpenos, né? E aí a gente abre uma perspectiva de cada um desses terpenos ter as suas qualidades. Isso que ela perguntou do sono. Um dos terpenos é o mirceno. Mirceno é aquele que a gente acha que dá aquilo que fala que a pessoa tem sono, né? Que a pessoa fica muito relaxada quando fuma. Então, o mirceno pode ajudar no controle do sono. Do sono, você dá a mesma dose na hora de dormir e a mesma dose na hora de acordar. E a pessoa diz que regula o sono, consegue dormir bem à noite e não ter sonolência de dia. Aquilo que eu falei, a cannabis não controla, ela modula. Então você tem que achar uma dose e uma distribuição diária e uma composição de substâncias para que a pessoa volte a ter o sono natural dela. Não é assim, não estou dormindo, vou tomar mais que aí eu vou dormir. Às vezes você toma mais, aí é que você não dorme, ela sente. Então é totalmente moduladora. Então não é que nem remédio que eu tomo qualquer hora do dia ele vai me dar sono. Não é assim, é diferente. Às vezes você aumenta um pouquinho de dia, de tarde, bota um pouquinho aqui, outro ali, a pessoa começa a dormir bem e não ter sonolência de dia. Então é uma busca, é um caminho que a gente está buscando. Na dependência alcoólica, na dependência de outras drogas, é a mesma coisa. Você pode ter benefícios de segurar a abstinência de substâncias através da cannabis, né? É um campo polêmico, difícil de você ter essa noção, né? Eu tenho um paciente que está usando para dependência de cocaína, tem um paciente que está usando para dependência de álcool. Esse de álcool é álcool e antidepressivo junto. Ele toma vários antidepressivos e não melhora da depressão e acaba caindo no álcool. Então, estou vendo se a cannabis medicinal pode potencializar os antidepressivos para que ele saia da depressão sem usar bebida alcoólica. Estamos no comecinho do tratamento. É uma linha de pesquisa, é uma esperança para muita gente, né? E a gente pode ter essa noção de que é um caminho também.